cantamos assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás chance de um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com muita fé. Minha vida se revertirá no teu poder, com alegria vou viver, adorar, cantar e vencer, cantar e correr. A cada dia vou viver com cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de ser um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com perfeita. Minha vida se revertirá no seu poder, ousadia vou mover no sobrenatural, cantar e vencer, cantar e correr. A cada dia vou viver com a cada dia vou viver com a cada dia vou viver com glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra de graça a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu viver em santidade.
aqui já focando. Glória a Deus. Recuperando ainda, né? Resfriado. Amém, gente? Glória a Deus. Aqui estamos mais uma vez. Para a glória de Deus. Aleluia. Maravilhas. Vamos estar entregando agora os nossos louvores, a adoração desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, para a glória de Deus, aqui estamos. Vamos lá? Pai, quero apresentar diante do Senhor com estes louvores, com a adoração do teu povo. Obrigado, Senhor, por mais este momento precioso. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, pelos que estão nos acompanhando também. Obrigado, meu Pai, por cada vida. Obrigado por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença no meio dos nossos louvores e adoração. Entregamos diante do Senhor agora, Pai. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Saúdo os irmãos de casa também, na paz do Senhor Jesus. A irmã Alessandra, a irmã Jandira. A igreja manda um abraço para a irmã Jandira. Nos acompanha já há mais de 2 anos, né? Nossa intercessora, nossa irmã, a qual nós temos uma conexão grande espiritualmente na obra, tanto na obra aqui em Minas Gerais, quanto na obra lá em São Paulo. Conexão forte. Já estivemos lá fazendo a obra, estivemos ali fazendo a obra na cidade de Pedreira, onde Deus operou tremendamente através do ministério da irmã Jandira. E ela esteve aqui também há um tempo atrás, conheceu o ministério, conheceu os jovens aqui, os meninos, toda a igreja, e ela trabalha conosco na intercessão e sempre estamos acompanhando, assim também como as outras irmãs, né? A irmã Glória também, a irmã Helena que está aí conosco também, a irmã Débora que está também com a gente aí nos acompanhando esta noite. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e o seu ministério também. Amém? Em nome de Jesus. Vamos comigo, irmãos, em Mateus 1. Mateus 1. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus nesta noite. Se tiver mais alguém aí que eu não citei o nome, tá? Pode dar um paz do Senhor aí. A irmã Josiane está faltando hoje. Não apareceu por aí, né? Sempre nos acompanha também. Várias pessoas, né? Várias. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Domingo, né? Domingo é assim. Mateus 1,18, irmãos. Nascimento de Jesus Cristo. Tá certo, Murilo? Mateus 1,18, né? Certo, Tiago? Vamos lá? É assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Logo seguimos, tá? Pai, nós estamos diante da tua palavra em Mateus 1, do 18 ao 25, e um pouquinho mais à frente. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, para a glória do teu nome. Que essa mensagem venha aos nossos corações, Pai, que possamos aprender um pouquinho mais, que possamos, Senhor,
estar mais próximo do Senhor, através da Tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra, Senhor, que vem para nos alimentar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, igreja. Glória a Deus, amados irmãos. Existe uma polêmica grande, amados irmãos, em relação a Maria, a esposa de José, em relação aos filhos de Maria, ou filho de Maria, se ela teve filhos, se ela não teve filhos, se ela teve só Jesus Cristo, ou ungido, Jesus ungido, ou se ela teve mais filhos, se ela não teve mais filhos. Principalmente, amados irmãos, na nossa igreja irmã, a igreja apostólica romana, eles não pregam que Maria teve mais filhos, né? Eles não, na verdade, eles não falam sobre isso, eles deixam isso meio que em oculto, né? E todos creem que ela foi uma virgem eterna, que ela subiu para o céu virgem, uma Virgem Maria, e é uma crendice, no caso, eles creem nisso, mas que não é o que a Bíblia diz. Então nós temos que trazer essa mensagem, não especificamente para o catolicismo, mas é para todos, para mim, para você, para todos que porventura estão ouvindo ou irá ouvir em algum momento. Nós mostramos aqui na palavra, irmãos, que Maria, ela foi virgem até o momento do nascimento de Jesus. Isso é bíblico, isso está na palavra, e nós vamos mostrar aqui um pouquinho mais para frente, né? E a história bíblica diz, amados, que o nascimento de Jesus foi assim, né? Estando ela com José, porque o casamento naquela época não era igual agora, cartório, aquela festa, tudo aquilo, não existia. Cartório existia 100 anos para cá, não existia cartório. Casamento era, se ajuntava, estava casado, né? Então, por isso que tem muita polêmica hoje em dia sobre casamento, sobre divórcio, sobre o casamento de novo. Mas, amados irmãos, há 100 anos atrás não existia nem casamento. Aqueles que se ajuntavam perante Deus já estavam casados, né? Esposado ou desposado, né? Então é isso, meus amados. A lei do homem, né, a lei dos cartórios veio de 100 anos para cá. Então Jesus, ele nasceu assim. O casal José e Maria uma jovem que foi escolhida por Deus, né, para ser a mãe terrena aqui, né, de Jesus. E a Bíblia fala que Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo, E o que aconteceu? José, ele queria deixar Maria, queria sair escondido para não defamar Maria, porque ele percebeu que ela estava grávida, e ele era um homem bom, ele era um homem justo, né? A Bíblia fala aqui. Então ele ia sair, deixar ela e ir embora. Imagina naquela época, irmãos, como que deveria ser um escândalo isso, escandaloso, né? Hoje é tudo tranquilo, é normal. Hoje já não tem nada de escândalo, o escândalo é normal. Irmã Josiane, Pai do Senhor, bem-vinda, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a família, a esposa, os filhos. Então, amados irmãos, ele quis deixar ela à noite, sair escondido, embora, para não defamá-la. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho. Olha que tremendo, irmãos, como é que Deus trabalha, né? A gente tem cada experiência em sonhos.
Eu já tive cada experiência em sonhos, irmão. Como que Deus fala com a gente? Como que Deus mostra? Eu já vi coisas que ia acontecer em sonho. Eu já vi coisa que aconteceu 3 dias depois. Eu sonhei e aconteceu aquilo lá. Deus mostrou para mim coisas já. Umas 2 vezes ou 3. É incrível. É incrível porque acontece exatamente como estava no sonho. Mesmas pessoas, mesma roupa, o mesmo jeito. É como Deus trabalha, né? Então o anjo mostrou para ele, apareceu e falou para ele: olha, não temas, porque Maria, ela está concebida pelo Espírito Santo e ela vai gerar um menino que vai trazer a salvação, de nome Jesus, né? Então foi assim que aconteceu o começo, né? Confira comigo a partir do 18, olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha só. Eles estavam tipo noivos, né? Aí pareceu que estava grávida. Então José, seu marido, como era justo e não a queria difamar, então projetou deixá-la em secreto, né? Daí, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Até aqui, irmãos, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha o poder de Deus, olha a maneira como Deus trabalha. Ninguém entende nada, ninguém entende nada como Deus vai fazer a obra, como Ele faz a obra, como Ele trabalha. Então, essa moça, uma virgem, uma jovem, acaba que estava grávida e era do Espírito Santo, era um projeto de Deus, um plano de Deus para salvar toda a humanidade. E ninguém esperava aquilo ali, da maneira como veio Jesus. Olha só. E ela dará à luz, 21, né? A um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que tremendo, meus amados irmãos. O menino não tinha nem nascido, o menino estava ainda em formação, e o anjo estava revelando quem que era Jesus, o que ele ia ser. O nome Jesus vai salvar o povo do seu pecado. Olha como que Deus trabalha, olhando lá na frente, irmãos. Como que Deus planeja tudo. Que não precisa ficar preocupado, ficar desesperado, porque Deus está preparando tudo. E assim veio essa revelação ali para José. E José entendeu que ele ia ser o pai terreno de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, que viria a ser Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que crê nele, seria salvo. E ele iria fazer uma grande obra ali na cruz do Calvário. Tudo isso, 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzindo, é Deus conosco.
Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, então foi essa revelação que veio, para José. E José então ele aceitou. José ele entendeu que deveria seguir, deveria continuar com Maria. Então, para que esta dúvida dos irmãos católicos possa ser desfeita, Jesus ele foi o primeiro, foi o primogênito, Quando diz primogênito, porque supostamente tem mais. Jesus foi o primeiro ali, o filho de Maria e de José, e José não teve nenhum contato com Maria até o nascimento de Jesus. Não teve contato nenhum. Realmente a Maria era virgem, foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, amado, já foi diferente, já foi outra história. Aí sim, então não é a Maria, mãe de Jesus, não é essa que eles associam nas igrejas, porque nas igrejas católicas tem várias Marias. Tem a Maria da Piedade, tem a Maria da Conceição, tem a Maria da Consolação, tem várias Marias. Tem a Maria da Aparecida do Norte, tem várias Marias. Mas não é essa associação que a Bíblia faz para a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é a Maria, essa Maria aqui da Bíblia, e ponto final. Terminou aqui, ela foi escolhida, ela foi uma mulher agraciada, lógico, por gerar o Filho de Deus, mas até ali, chegou neste momento, ela já passou a ser uma mulher normal, e ela teve outros filhos. Isso que a igreja não conta lá, não prega, mas na mesma Bíblia católica e evangélica é a mesma coisa, está escrito lá também. Então até aqui nós estamos chegando. Emanuel, que significa Deus conosco, seria profetizado, chamado Jesus de Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Letra maiúscula, Olha só, irmãos, então até aqui nós estamos claros, entendidos que José não conheceu, José não tocou em Maria. José esperou até o nascimento de Jesus. Olha como que já buscava a santidade, naquele tempo, como que obedecia, como que é a obediência, para Deus honrar, para Deus abençoar, para vir as bênçãos de Deus, para ser honrado. Então é essa obediência que José teve de guardar, de esperar, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, até aqui dá para entender que a Maria, a mãe de Jesus, a esposa de José, ela foi virgem até o momento de Jesus nascer, foi todo o nascimento de Jesus ali, A partir dali, meus irmãos, que entra uma nova fase. Aí Jesus vai ter mais irmãos, vai ter irmãs, Onde nós vamos ver isso? Vamos comigo em mesmo Mateus, lá na frente, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 54, para a gente terminar. Então até aqui está entendido que Maria, ela era virgem, ela teve Jesus, Estamos falando aqui sobre o nascimento de Jesus. E depois disso,
aconteceu isso aqui, para vocês terem uma ideia. Isso aqui já foi lá Jesus pregando, Jesus já estava grande. Eles vão mencionar aqui sobre os irmãos de Jesus, para que os nossos irmãos católicos, ou quem não acredita, possa acreditar que Jesus teve mais irmãos, porque Maria não era Virgem Maria, não foi a Virgem, ela foi só até aquele momento, e não foi mais como Virgem Maria, né? Foi só até aquele momento, aonde o nascimento de Jesus, e a partir dali ela já teve mais filhos, e filhas também, olha só. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria, essas maravilhas? Não é este, olha só, 55, né? Não é este o filho do carpinteiro, que é José? E não se chama a sua mãe Maria? Olha só, a mãe de Jesus não se chama Maria, é Maria. E os seus irmãos, quem são os irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Quatro irmãos, vamos lá de novo. Tiago, José, Simão e Judas. Mateus 13, 55. 4 irmãos, tá? Jesus tinha. Aí continua: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Quando fala todas as irmãs, no mínimo duas não pode ser. Deveria ser umas 3, 4, 5. Porque todas são bastantes, não são? Mais que 3, 4, não sei. Então, Maria teve vários filhos. Teve 5 homens e no mínimo 2 mulheres. 7. Então, se alguém, não aprendeu isso lá no catolicismo, aprenda hoje que Maria teve muitos filhos. Teve no mínimo 7, mas foi muito mais. Porque fala sobre todas as irmãs, várias irmãs, né? Então, repetindo, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? 4 irmãos. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Aqui, logicamente, que o assunto é outro, tá? O assunto aqui é outro, porque aqui já está falando sobre a autoridade de Jesus, o poder que foi dado para Jesus, né? Na pregação, na administração, e os seus irmãos já estava grande. Então, lá atrás, irmão, voltando ao assunto que a gente estava, né? Do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu, depois José, ele já teve o contato com Maria, o relacionamento marital, né? E assim foi desenvolvendo, né, a vida, e Jesus teve vários irmãos. Esses que nós pregamos aqui agora, 4 irmãos, e pelo menos 2, 3, 4, 5 irmãs, nós sabemos quantas. Então, definitivamente, o nascimento de Jesus foi assim. O nascimento de Jesus foi profetizado, né? Desde lá de Isaías, e veio até essa época aqui do nascimento, e depois toda a sua vida terrena, 33 anos, e teve irmãos, teve irmãs, fez uma grande obra, fez um ministério tremendo, tá? Então assim foi o nascimento do Senhor Jesus, a história simples contada. E se alguém não acredita, né, que Jesus teve irmãos, é só passar esse vídeo, mostrar na palavra, que eles vão entender e vão acreditar agora, porque está sendo explicado com calma, né, com amor, para que todos possam saber que realmente Maria foi virgem até um certo momento. Depois daquele outro momento para lá, ela teve vários filhos, e Jesus teve vários irmãos,
E foi assim que aconteceu a história do Senhor Jesus e seu nascimento. Amém? Vamos orar? Orar. Não sei se alguém em casa tem alguma dúvida disso. Pode estar perguntando aí. Está aí na palavra, tá? Se alguém tiver dúvida, pode estar aí no vídeo, pode estar vendo mais uma vez, mostrando para alguém também, se tiver dúvida, né? Mas com todo carinho, amor, né? Não querer desrespeitar, né, a religião de ninguém, mas falar a verdade, o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma mensagem, mais uma palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, ministrar a Tua obra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos que acompanham aqui na igreja, pelos meus irmãos que estão acompanhando em casa, e por esta palavra, Senhor, que vinha esclarecer em relação a Maria, mãe de Jesus, e o nascimento de Jesus. Obrigado, Senhor, também por todos os cultos dessa semana, por todos que estão nos acompanhando a semana inteira também, a cada culto, Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor, os Teus cuidados, meu Pai. Assim, meu Pai, que o Senhor possa estar nos cuidando cada dia. Nos abençoa na semana que vai iniciar também. Abençoa os meus irmãos, Pai. Pai, no nome de Jesus. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Minhas irmãs de casa, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe aí. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Uma semana de vitórias sobre todas as lutas e batalhas. Semana importante, né? Daí, semana de festa. Tenham cuidado aí nas festas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus cuide, guarde e proteja. E estaremos de volta no culto da terça-feira, quinta e domingo de novo, se Jesus assim permitir. Bom, fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada.